Pessoal, agora nós iremos analisar dois incisos do artigo 5º, o inciso 51 e o inciso 52, que fala que nenhum brasileiro será extraditado e etc. Eu fiz um quadrinho aqui para você copiar aí em casa, para vocês aqui para gente tirarem foto ou copiarem como queiram, e para melhor guardar isso daqui. Então vamos lá. Quando a Constituição fala que nenhum brasileiro será extraditado, aí você vai falar assim, o que é extradição? Antes de qualquer coisa, o que é extradição? A extradição é a remessa de uma pessoa de um país para outro país. Então, por exemplo, o caso mais famoso que nós temos aí é Battistini, não é isso? Cesare Battistini, que se vai ser extraditado ou não para a Itália. Então a extradição é isso, é você pegar uma pessoa que está no país e mandar para o país dele ou para algum outro país, é extraditar. E o que mais que você precisa saber sobre a extradição? É um ato bilateral, tá? É um ato que o Brasil tem que consentir e o país do outro lado também tem que consentir, por isso bilateral. Aí ele fala, brasileiro jamais será extraditado. Só que aí você tem que tomar cuidado com isso. O brasileiro nato, nunca, anota isso, nunca, jamais será extraditado. Brasileiro nato, nunca, jamais. Fernandinho Beiramar, ele cometeu crimes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos falou assim, Lula, manda ele pra cá, Lula. Sabe o que o Lula falou? Não, ele é coisa nossa. Por que ele falou que é coisa nossa? Porque ele é nato. E nato nunca será extraditado. Tudo bem? Então a prova vai dizer pra vocês que um brasileiro nato cometeu... É um homem bomba lá na Síria. Ele matou 500 crianças e fugiu pro Brasil. Brasileiro nato. Pode o Brasil mandar extraditar ele lá para a Síria para ser julgado porque ele matou 500 crianças na escola? Ó, nato nunca, jamais será extraditado. Anotaram? Brasileiro, nato, nunca, jamais. Lembra do exemplo do Fernandinho Beiramar? E se ele for naturalizado? Aí aqui você precisa ter uma atenção, gente. Se for naturalizado, existem duas situações que o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Em quais situações? Se ele cometeu crime antes da naturalização. Então, por exemplo, se o estrangeiro foi naturalizado no ano de 2015 e ele cometeu crime em 2014, ele pode ser extraditado. Então a própria Constituição diz que o naturalizado poderá ser extraditado em duas situações. Primeiro, se ele cometeu crime anterior à naturalização. E a segunda situação, se ele tem envolvimento com tráfico de drogas. Olha a pegadinha, aqui é a qualquer momento. Então vamos lá, devagar. Brasileiro nato nunca jamais pode ser extraditado, ok? O naturalizado, ele pode ser extraditado em duas situações. A primeira, se ele cometeu crime antes da naturalização. Ou se ele tem envolvimento com tráfico de drogas. A pegadinha, a qualquer momento. Então, se ele se envolveu com tráfico de drogas, se foi antes da naturalização ou depois, ele será extraditado. Por quê? Porque a Constituição fala a qualquer momento. Tudo bem? Aí depois a Constituição fala, não será concedida extradição de estrangeiro por crimes políticos ou de opinião. Então assim, se um estrangeiro está no Brasil e ele cometeu um crime político ou de opinião, ele não pode ser extraditado. Por que o Cesare Battistini não foi extraditado? Porque disseram que o crime que ele cometeu foi de opinião, foi de político. Aí ficou aquela briga, não, ele matou gente na Itália. Não, o Brasil falou, não, foi crime político. Então assim, se o estrangeiro estiver no Brasil e um outro país falar assim, Brasil, manda ele pra cá porque ele cometeu crime.
Se ele cometeu crime político ou de opinião, o Brasil não extradita. Anotem, se o estrangeiro cometeu crime de opinião ou político, não será extraditado. O Brasil não concede a extradição se a pessoa cometeu esse tipo de crime. Valeu.